Olá, graça e paz a todos. Bom, neste mês de maio nós temos falado sobre a unidade familiar. Nós vivemos em dias difíceis, né? Nunca foi fácil manter a família unida e nós temos falado sobre a importância desse tema. Hoje eu queria agora rever com vocês algumas coisas que nós já vimos na aula passada e quero depois aprofundar ainda mais o tema, falando para vocês dos princípios que nos ajudam a manter esta unidade. Bom, todos nós gostaríamos de ter uma família assim, não é mesmo? Todo mundo feliz, todo mundo bem, mas a realidade nem sempre é esta. Nós enfrentamos problemas de relacionamento, nós somos pessoas difíceis de se lidar, todos numa casa são pecadores, por isso a importância de nós pensarmos em princípios bíblicos para podermos manter a nossa família unida. E a palavra do Senhor tem muito a nos ensinar sobre isso, é o que nós veremos com mais profundidade na aula de hoje, tá? Nós já vimos algumas coisas, entre elas nós vimos que a primeira coisa fundamental que você precisa saber é que nós fomos chamados para uma nova vida. O texto de Colossenses, no capítulo 3, nos fala disso, né? Colossenses 3,10 nos diz o seguinte: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a eles. Colossenses 3:10. Olha o que o texto nos diz, que nós devemos conhecer o nosso Criador e nos tornarmos semelhantes a Ele. Nós devemos nos revestir desta nova natureza. Nós somos chamados para uma nova vida. Nós devemos buscar as coisas do alto, como diz Colossenses 3:1. Nós devemos abandonar a velha vida, o velho homem, que se corrompem, que vive uma vida de pecados, e nós devemos nos revestir dessa nova natureza, desta nova criatura, criados para nos tornarmos semelhantes ao nosso Criador, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o fundamento. Você foi chamado para essa nova vida e vive essa nova vida em sua casa ou em qualquer lugar. A segunda coisa importante que nós vimos é que nós devemos preservar a unidade familiar. Eu disse que nós não somos... A família não é composta de uma pessoa apenas, né? A família é uma reunião de pessoas que devem se manter unidas. E o texto que nos ajuda a entender um pouco disso é Colossenses 3, 14 e 15, que nos diz: acima de tudo, revistam-se do amor que une a todos em perfeita harmonia. Olha só que interessante. O amor une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo venha no seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Na palavra do Senhor, a igreja é tratada como uma família, como um corpo. E assim como o corpo precisa se manter em harmonia, cada membro cooperando com esse corpo, numa família também, cada membro tem a sua função e deve executá-la da melhor maneira possível para que a família possa se manter unida. Todos os princípios que são tratados para a unidade de uma igreja podem ser usados para a nossa família também. Os princípios são importantes para nos manter unidos. E veja que o amor é a soma dos princípios que nós veremos. E o amor tem essa capacidade de manter um relacionamento em união. E o resultado disso é paz. Quando aplicamos os princípios relacionados ao amor bíblico, o que nós colhemos em nossos relacionamentos é paz. É o que Deus nos chama. Deus nos chama a viver em paz em nossas famílias, não é? Os princípios que nós veremos hoje são os seguintes. Hoje nós veremos os princípios para se manter esta unidade. O primeiro princípio que nós veremos é termos profunda compaixão e bondade. Nós veremos também hoje o princípio da humildade e da mansidão. E na próxima mensagem, se Deus quiser, nós veremos estes 3 princípios, o princípio da paciência, da tolerância e do perdão. Nós não trataremos destes princípios, desses 3 últimos, paciência, tolerância e perdão hoje,
nós trataremos desses primeiros: profunda compaixão e bondade, e humildade e mansidão. Então nós vamos ver hoje o que significa ter essa profunda compaixão, sermos pessoas bondosas e praticarmos em nossa vida essa tão preciosa humildade e mansidão tão necessárias para que nós possamos manter a unidade familiar. Então vamos para primeiro, o que significa ter uma profunda compaixão. Eu vou tratar a profunda compaixão e a bondade como se tratando dos dois lados da mesma moeda. Quando há profunda compaixão, há bondade. E a melhor maneira de nós entendermos o que significa isso é nós vemos como isso funciona na própria vida. Nós veremos isso em duas histórias bíblicas, o que significa ter profunda compaixão e esta bondade. Os princípios estão em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, que dizem: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, olha aí o primeiro princípio, bondade, segundo princípio, humildade, terceiro princípio, mansidão, quarto princípio, e paciência, quinto princípio. Suportem-se uns aos outros, é a tolerância, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Nós estamos falando de relacionamentos onde pessoas erram, onde nós podemos ter queixas relacionadas a algum membro da família, e com certeza, como família, você tem problemas, em casa. Algum membro de sua família não gosta de coisas que você pratica e você também não gosta de coisas que algum membro da sua família faz. E nós precisamos aprender a lidar com isso. E esses princípios nos ajudarão a lidar com isso. Terminando, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha só o final. Nós temos que ter relacionamentos que imitem o Senhor. Nós temos que nos relacionar como o Senhor nos relaciona, com essa atitude de perdão e esses outros princípios que nós vimos aqui no versículo. Bom, vamos ver então o que significa profunda compaixão. Nós iremos ver isso num texto que está em Lucas capítulo 10, versículo 25 até o versículo 37, que é a parábola tão conhecida, A história que Jesus fala acerca do bom samaritano. Vamos ver então? Olha o que diz o texto. Jesus respondeu com uma história. Jesus aqui está respondendo à pergunta de um escriba, de um intérprete da lei, tá? Jesus então conta uma história para ele, dizendo o seguinte: Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Olha a atitude de indiferença de dois homens que deveriam ajudar. Possivelmente esse homem caído era um judeu, e o sacerdote e o levita, homens religiosos, homens que conheciam a palavra, homens que deveriam ser exemplos para aqueles que estavam frequentando o templo, atravessam a rua e não se importam com aquele homem que estava ali caído. Diferentemente de outro homem, de um samaritano. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão. Esta compaixão é a mesma palavra que aparece lá em Colossenses, que tem a ver com algo interno, algo que está acontecendo no coração desse samaritano. A palavra compaixão em Colossenses e a palavra usada para compaixão aqui se refere a entranhas, a um amor visceral, algo que acontece dentro, afeto, a uma profunda compaixão. Este samaritano teve compaixão deste homem. O que o samaritano fez então? Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou, uma espécie de remédio, Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar.
Quando aquele samaritano viu aquele homem caído, ferido, ele teve uma profunda compaixão. Algo dentro dele o comoveu, o motivou a agir com bondade com relação àquele homem. Olha que esse homem era um samaritano. Possivelmente o homem caído era um judeu. Havia uma rivalidade, uma hostilidade muito grande entre samaritanos e judeus, mas esse samaritano, movido por essa compaixão, trata este homem com bondade. Então, compaixão e bondade andam juntas. Toda pessoa que realmente sente, tem essa profunda compaixão, ele vai agir com bondade em relação ao outro. Quando esse samaritano vê aquele homem, ele sente uma profunda compaixão e começa a tratar aquele homem com amor, com bondade. O segundo texto que nós veremos está em Lucas capítulo 7, versículo 11 até o versículo 15. Aqui nós iremos ver o nosso Senhor Jesus agindo com compaixão. É a história que diz respeito àquela viúva que tinha acabado de perder seu filho, a viúva de Naim. Vamos ver a história? Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão. Mais uma vez a palavra, profunda compaixão por ela. E disse: "Não chore", disse ele. Então ele foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, e disse: "Jovem, eu lhe digo, levanta-te. Levanta-se." O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. O que levou Jesus a agir de maneira tão bondosa, ressuscitando aquele jovem que estava morto? Jesus sentiu profunda compaixão ao ver o sofrimento, a tristeza daquela mãe. Quando Jesus então tem aquela profunda compaixão, ele age com bondade. Mais uma vez, a compaixão, esse afeto, esse sentimento interior, nos leva a agir de maneira bondosa. Bom, é isso que nós temos que sentir em nossa família. Você tem que olhar os membros da sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, e ter esse afeto, ter esse sentimento profundo, essa compaixão, ao ver que sua família precisa da sua bondade. Não é questão de merecimento, é questão de necessidade. Nós temos que ter relacionamentos com base em graça, não em merecimento. O homem, ao ver o estado daquele homem que estava caído à beira do caminho, Jesus, ao ver o sofrimento daquela mulher, eles sentem compaixão e agem com bondade. A pergunta que eu lhe faço: você tem esse sentimento, esse afeto pelos membros de sua família? E esse sentimento, essa profunda compaixão pela sua família tem feito com que você haja de maneira bondosa com relação a eles? Ou você é uma pessoa egoísta, uma pessoa indiferente, como aqueles judeus que passaram pelo outro lado? Uma pessoa que não sente a dor e o sofrimento de quando a sua família está sofrendo? Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Nós temos que ser pessoas compassivas e bondosas para que esta unidade familiar permaneça. Bom, terceiro princípio importante: humildade. Você está vendo aí na sua tela uma mão, e desta mão caindo pó. A origem da palavra humildade em nossa língua, que vem do latim, vem da palavra humus. E humus significa terra. Humildade tem a ver com aquele que está próximo do chão. Humildade tem a ver com aquele que se considera baixo, pequeno. É interessante que a palavra homem, humildade, possivelmente também tem essa origem na palavra humus, que vem de terra. E a Bíblia, quando fala sobre o homem, exatamente a nossa origem, nós viemos da terra, nós viemos do pó. E pensar sobre isso é muito importante, porque possivelmente ao pensarmos sobre a palavra pó, sobre a nossa origem terrena, isso nos deveria
levar a termos uma atitude de humildade. Olha só o que o texto diz. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nos diz o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem da onde? Do pó da terra. Soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Nós viemos do pó. É óbvio, é claro que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor quando Deus sopra em nossas narinas o fôlego de vida. Mas nós viemos do pó. E aqui não há diferença entre riqueza, pobreza, cor, raça, origem. Tanto negro quanto branco, tanto um índio quanto um chinês, todos nós fomos feitos da mesma matéria, nós viemos do chão, nós somos pó. Bom, quando você sentir esse desejo de ser orgulhoso, quando você se portar como uma pessoa arrogante, lembre-se sempre, olha para baixo, olhe para o chão e veja que você veio dali. Geralmente o arrogante, a figura de um arrogante é aquele que anda com o peito estufado e que olha para cima com o nariz empinado. Mas a nossa origem nos faz olhar para o chão, porque é dali que nós viemos. Nós viemos do pó. Nós não temos que ter essa ideia de grandeza que nos faz achar que somos melhores do que os outros, quando de fato viemos daquilo que está embaixo. Todo dia, ao pensar sobre você mesmo, olhe para o chão, porque foi dali que você veio. É ridículo como certas pessoas tratam outras com desprezo, por causa do seu nível social, por causa de cor e raça. Quando a Bíblia nos diz que nós viemos do mesmo material. A outra coisa importante que você precisa entender sobre a nossa origem é que, embora nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, há uma distância muito grande entre nós e Ele. Nós fomos criados e criados do pó, nós viemos da terra. Deus está acima de nós, Deus está nos céus e Deus não é uma criatura, Deus não foi feito do pó. Deus é um ser eterno. Nós é que fomos criados, nós somos dependentes, que isso possa lhe fazer ser humilde. A outra coisa importante que Gênesis nos diz, em 3,19, que depois que entra o pecado no mundo, algo muda. Deus então vai tratar com Adão e Eva, e Deus diz o seguinte para Adão: com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Nós não somente fomos feitos do pó, mas também por sermos pecadores voltaremos ao pó. Todos, independentemente do nível social, da cor, da raça e da origem. Todos nós viemos do pó e voltaremos para o pó. Pai, mãe, filho, marido, esposa, você é feito do mesmo material que o outro. E lembre-se, você não é maior nem melhor do que o outro, porque tanto você quanto os membros de sua família vieram do pó e voltarão para o pó. Lembre-se disso. A outra coisa interessante é que em Gênesis 18, 27, Abraão está conversando com Deus acerca do que Deus iria fazer com Sodoma e Gomorra, e Abraão pergunta para Deus se houvesse algum justo ali, se Deus destruiria. E Abraão questiona Deus da seguinte maneira, em um de seus questionamentos, Abraão pergunta ao Senhor. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Abraão entende quem ele é e se porta de maneira humilde, de maneira pequena diante daquele que é grande, que é poderoso. Ele diz: embora eu seja apenas pó e cinza. Quando lembramos que somos pó, isso nos deve levar à humildade. Jó também diz, no final de seu livro,
Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Quando pensamos no pó, quando pensamos em cinzas, nós pensamos em humilhação, em arrependimento, em alguém que deve se portar de maneira pequena e humilde diante daquele que é poderoso, daquele que é sábio. Quando Jó passa por tudo, quando Jó começa a questionar Deus, quando ele começa de fato a conhecer quem Deus é, ele começa a entender quem ele é. Ele se humilha, se arrepende, e quando ele se compara, quando ele vê o Criador e entende, ele se vê como alguém pequeno, que deve se dobrar diante do Criador. Pensar em Deus, pensar em sua grandeza, deveria fazer com que você fosse uma pessoa mais humilde. Olha que interessante que o Salmo 103, versículo 13 e 14 nos fala acerca de Deus. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Olha a bondade, olha a misericórdia do Senhor que nós tratamos no princípio anterior. Pois Ele sabe que somos fracos, lembra que não passamos de pó. O pó revela que nós somos fracos, nós somos frágeis, dependentes. E Deus, ao olhar para a nossa natureza fraca de pó, Deus sente compaixão e nos trata com bondade. Lembre-se, meu irmão, ao olhar para a sua família, haja como Deus. Trate seus familiares com compaixão e bondade, lembrando que eles são fracos, dependentes como você, nós não passamos de pó. Mas esse salmo diz algo impressionante para a gente. Preste atenção no que o Salmo 113 nos diz. Louvado seja o Senhor, sim, louve os servos do Senhor, louve o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor. Pois o Senhor é engrandecido acima das nações. Sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus entronizado onde? Nas alturas. Olha que coisa impressionante que esse salmo nos diz. Deus está entronizado nas alturas. Deus é engrandecido acima das nações. Sua glória está acima dos céus. Olha a sua grandeza. Olha o seu poder, a sua glória. Mas sabe o que Deus faz a partir do versículo 6? Preste atenção. Deus, em toda a sua glória, em todo o seu poder, em toda a sua majestade, Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Deus está acima dos céus, mas Deus se inclina para ver o que acontece. A palavra inclinar aqui tem a ver com humilhação. Deus, Ele se curva. Deus, Ele se abaixa para ver o que acontece aqui embaixo, na terra. Ele levanta onde? Levanta da onde? Do pó o necessitado, ergue do lixo o pobre. Coloca-os entre os príncipes de seu povo. Dá uma família a uma mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. Louvado porque Deus, um ser, uma pessoa tão grandiosa, tão poderosa, tão sublime, se inclina, se abaixa, se torna humilde para ver a nossa condição de pó e para nos ajudar. A revelação máxima dessa humildade, dessa inclinação, nós vemos em Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2 nos fala sobre a humildade dele. E eu quero ver com vocês um pouco mais a profundidade da humildade, o que significa ser humilde. Vamos ver com Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 a 11, nós vemos essa inclinação de Deus em sua forma máxima. Eu quero mostrar para vocês esse texto de Filipenses capítulo 2.
Olha o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Portanto, versículo 1. Se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, a mesma palavra que aparece para compaixão em Colossenses capítulo 3, é a palavra aqui, entranháveis afetos. Paulo está compelindo, rogando aos irmãos daquela igreja a terem compaixão, a manifestar afeto uns pelos outros. Ele diz no versículo 2: completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Está falando de unidade. Versículo 3: nada façais por contenda, brigas, rixas, ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ser humilde é considerar o outro maior do que você. Não há espaço para grandeza, para orgulho na vida de alguém que é humilde. O humilde sempre olhará para o outro de maneira diferente, não com menosprezo, não com arrogância ou prepotência. Ele olhará para o outro com interesse diferente. Ele olhará para o outro como alguém mais importante do que ele. Olha o que diz o versículo 4. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso é o que o humilde faz. Ele não se julga melhor do que o outro, considera o outro como maior do que ele e procura o interesse do outro. O que você tem feito em sua família? Você se acha melhor do que algum membro da sua família porque você talvez seja mais inteligente, mais bonito, mais forte? Homens, não confunda autoridade com autoritarismo. Ser autoridade não tem nada a ver com ser autoritário. O líder de sua casa foi chamado para servir, e servir de maneira humilde. Você, como homem, não é melhor do que a sua esposa, do que seus filhos. Como pai também, porque você tem que considerar a tua esposa e teus filhos como mais importante do que você e olhar para os interesses deles. Infelizmente, muitas vezes, em nossa prepotência, em nossa arrogância, por sermos o líder de nossa casa, tratamos a nossa esposa e nossos filhos com arrogância, brigamos, porque nós somos o cabeça do lar, nada disso. Você, de fato, é uma autoridade em sua casa, é o cabeça. Mas como líder você foi chamado para servir com humildade, não ser autoritário, tirano, presunçoso, arrogante. Nem você, esposa, por se tratar da parte mais frágil, deve usar isso como motivo para ser tratada, talvez de uma maneira especial, se considerando como mais importante do que o marido. Nada disso. Você, como esposa, foi chamada para ajudar, para auxiliar o marido em humildade. Faça isso, filho, também. Você não tem que dar ordem ao seu pai. Você não tem que se achar por ser filho, por ser alguém que é dependente dele como melhor. Você tem que procurar os interesses do seu pai também, de sua mãe. A humildade é muito importante para que nós possamos manter esta unidade. Mas a humildade, ela nasce de um coração onde a compaixão existe. É o que o Paulo diz aqui. Paulo diz, olha, se há entranhados afetos de misericórdia, e aí ele vai citar, sejam humildes. E ele vai dizer no versículo 5, olha só, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele vai citar o exemplo que nós temos que seguir, o qual, subsistindo em forma de Deus, versículo 6, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar. Devia aferrar é se apegar. Jesus, embora sendo Deus, ele não agiu com arrogância, com orgulho, ele não se prendeu a isso. Pelo contrário, versículo 7 fala que ele esvaziou-se a si mesmo. Isso é que o humilde faz.
O humilde, ele se esvazia de si mesmo. Ele não pensa em seus méritos, em sua força, em seu poder, em sua própria bondade. O versículo 7 fala que Jesus se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Lembre-se, olha a inclinação de Deus aqui, meu irmão. Que coisa impressionante. Jesus se tornou pó. Ele se inclinou. Ele olhou para a nossa profunda necessidade e sentiu compaixão e agiu com bondade, se tornando semelhante a nós, para nos ajudar. Procurou os nossos interesses acima dos seus. Versículo 8. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi ao nível mais baixo em sua humilhação. Jesus se entregou à morte de um criminoso. Jesus se humilhou em sua humildade. Quem você pensa que é? Quem nós pensamos que somos comparado ao nosso Senhor Jesus Cristo? Nós temos que ser humildes, porque Jesus foi manso e humilde de coração. Versículo 9 nos diz: pelo que também Deus exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus só exalta aquele que se humilha. Deus exalta aquele que é humilde. Deus abate aquele que é arrogante e aquele que é orgulhoso. Deus odeia a soberba e o orgulho. Deus ama os humildes. A humildade é muito importante para que a unidade familiar em tua casa permaneça. É impossível manter a unidade em um lugar onde há arrogância, prepotência. Bom, vamos voltar para o nosso texto e vamos continuar pensando sobre mansidão agora. Nós temos que ser pessoas compassivas, bondosas, humildes, mas temos que ser pessoas mansas. Assim como bondade e compaixão andam de mãos dadas, a humildade e a mansidão também andam de mãos dadas. É dois lados da mesma moeda. Onde há humildade, há mansidão. Onde há mansidão, há humildade. Onde há compaixão, há bondade. Você está vendo a figura de um cavalo selvagem aí na imagem. A palavra mansidão muitas vezes é usada para se referir a animais que são domesticados. Há um animal bravo, violento, que passa a ser manso, passa a ser tranquilo em suas ações. Olha só esse cavalo. Quando esse cavalo é domado, ele permite que o homem o domine, monte sobre ele e o conduza. É assim que pessoas mansas agem. Mansidão não tem a ver com fraqueza, mansidão tem a ver com poder, com poder que é mantido sob controle. Mansidão não tem a ver com pessoas fracas. A mansidão é a qualidade de alguém que é extremamente forte, mas que mantém a sua força sob controle e não age com aspereza, com rudez, com brigas, com ira, com vingança, com malícia. Você já viu o cachorro bravo? Quando o cachorro é bravo, ele mostra os dentes para você, ele quer atacar, ele começa a latir. Ele não permite que ninguém o toque. Mas ele avança sobre você, ele quer morder, ele quer te agredir. Pessoas que não são mansas são pessoas violentas. Pessoas que se iram facilmente, pessoas que brigam, pessoas que gostam de levantar a voz, pessoas vingativas, pessoas maliciosas, pessoas rancorosas, pessoas que guardam mágoas muito grandes no coração não são mansas. Elas são vingativas, são rancorosas.
Mas a pessoa mansa, ela é pessoa gentil no trato. Ela não é boba, ela não é fraca. Ela é gentil. Ela é leve nos seus tratos. Ela é educada. Ela sabe tratar as pessoas de maneira adequada. Ela é gentil. Ela é branda. Diz para mim, como você é em sua casa? Você é o tipo de pessoa que explode facilmente, violenta, que gosta de gritar, que gosta de se impor, que gosta de reivindicar os seus direitos. A pessoa mansa é uma pessoa que sabe lidar com gente. Eu quero mostrar alguns textos para você aqui, para que você entenda melhor a questão da mansidão. A melhor maneira de nós entendermos mansidão é olhar para o nosso Senhor, que foi humilde e manso de coração. Olha o que esse texto nos diz. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. É isso que nós sentimos quando estamos diante de uma pessoa mansa. A pessoa mansa não coloca uma carga sobre os nossos ombros que nós não possamos carregar. Pelo contrário, nós podemos aprender, sermos ensinados por Jesus, porque ele é uma pessoa mansa e humilde. Você acha que você consegue aprender alguma coisa com gente arrogante e gente brava, gente estúpida? Claro que não. É possível aprender com Jesus porque ele é humilde e nunca vai nos tratar com arrogância, com indiferença. E é possível aprender de Jesus porque ele é manso, ele é gentil, ele é brando em seus atos. Olha o que Tiago, capítulo 1, versículo 19 até 21 nos diz. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia, maldade e de todo vestígio do mal, maldade e impureza, que recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A pessoa mansa, ela sabe receber críticas, ela sabe ser confrontada. Diferentemente da pessoa que não é mansa, que é estúpida, que se ira facilmente, ele não gosta de ouvir, ele gosta de falar, ele gosta de esbravejar. Quando ele é confrontado com a palavra, quando ele é criticado, quando alguém aponta o dedo para ele e diz as coisas erradas que ele tem feito, ele reage não de maneira mansa, ele reage de forma estúpida. Toda pessoa mansa é aquela pessoa que sabe ouvir. Toda pessoa mansa é aquela que é tardia para falar, tardia para se irar. A mansidão desenvolve em nós a capacidade de poder ouvir o outro e de falar menos e ouvir mais e se irar menos. O manso se ira, mas ele é tardio para se irar. É o que nós veremos na próxima mensagem quando falarmos sobre longanimidade. Mas entenda o seguinte, a pessoa mansa sabe receber críticas. Como você em sua casa, quando algum membro de sua família critica você? Fala das coisas erradas que você tem feito, das atitudes que você deveria mudar em sua vida como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa. Como você reage diante de críticas? Aí você percebe que a humildade anda de mãos dadas com a mansidão. Pois a pessoa humilde reconhece que errou, ela se humilha porque sabe que é pó, que é fraca, e ela reage diante das críticas de maneira mansa. A humildade se refere a uma atitude interna, e a mansidão é essa atitude externa de como é que você reage diante das críticas que você recebe. A mansidão é importante para manter a unidade familiar, porque o manso sabe ouvir, é tardio para falar e tardio para se irar. A outra coisa importante que o manso faz, a palavra mansidão e humildade não são palavras que eram consideradas na cultura romana, porque
Para muitos, humildade e mansidão traz a ideia de fraqueza, de impotência. Pelo contrário, pessoa forte, a pessoa mansa, a pessoa extremamente forte, porque ela aguenta ouvir críticas, porque ela aguenta ser confrontada. Mas a pessoa mansa não é aquela que fica calada. Ser manso não significa ver as coisas erradas acontecendo e fingir que nada está acontecendo. Ser manso não significa levar desaforo para casa, mas ser manso não significa ser vingativo. Ser manso não é ser bobo. Ser manso é ser suave, é ser brando quando confronta os outros. O manso sabe ouvir críticas, mas o manso também sabe fazer críticas, sabe confrontar os outros. Olha o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, em algum pecado, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Mansidão tem a ver com espiritualidade. O homem, a mulher espiritual é mansa. Gálatas capítulo 5 nos diz que o fruto do Espírito é mansidão. Corrigi o tal com espírito de mansidão e olha por ti mesmo para que também tu não sejas tentado. Olha só, nós vemos na segunda parte aqui a humildade. A mansidão anda de mãos dadas com humildade, porque a pessoa mansa é humilde e sabe que ela também é capaz, ela também é fraca e pode ser tentada. Ela sabe que tem pés de barro e que pode cair. E nesse espírito humilde aparece a mansidão que sabe confrontar as pessoas que estão errando. Ela é branda, ela é gentil. Como você critica, como você confronta algum membro de sua família? Você é gentil? Você é brando? Você é uma pessoa mansa quando vai conversar com a tua esposa, com o teu filho, com o teu marido, com o teu pai? Ser manso significa ser gentil, ser cordial. Jesus era manso. Ele sabia conversar com as pessoas. Lembre-se, ser manso não é ser fraco. Ser manso não é ausência de ira. Ser manso é ser tardio para se irar. Bom, olha o que diz Provérbios capítulo 25, versículo 15. A paciência pode convencer o príncipe, as palavras suaves, palavras mansas, podem quebrar ossos. Infelizmente, o machão, aquele que quer ser admirado pela sociedade, aquele que diz eu não levo desaforo para casa, eu não sou bobo, ele acha que pode convencer as pessoas na base da força, na base do soco, na base da gritaria. Provérbios nos ensina que o manso não faz isso. Palavras mansas podem quebrar ossos. Quando a pessoa mansa é aquela, não é aquela que fica quieta, mas aquela que tenta convencer, levar o outro ao arrependimento pela suavidade, pela educação, pela maneira branda de falar. Palavras suaves podem quebrar ossos. Lembra o seguinte, se você quer convencer a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, alguém da tua família do erro, seja gentil, seja brando, fale baixo, não grite. Não deve haver gritaria na vida de um cristão verdadeiro. Provérbios 15, versículo 1, o versículo que está abaixo, diz o seguinte: a resposta gentil, mansa, suave, branda, desvia o furor, mas a palavra ríspida, dura, desperta a ira. É muito fácil você causar uma briga dentro do seu lar. É muito fácil você fazer com que a paz não exista em seu lar quando você é uma pessoa briguenta. O manso não é briguento. O manso é aquele gentil, não é aquele que fala de maneira dura, ríspida, mas é aquele que promove a paz em seu lar. É necessário que haja humildade, mansidão em nosso lar. Bom, eu quero concluir com vocês o estudo de hoje, somando todas essas quatro características de um homem piedoso, de uma nova criatura, esses 4 princípios que nós vimos hoje, a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão,
elas são extremamente necessárias para que a unidade familiar aconteça, para que se mantenha a unidade. Lembre-se que lidamos com pessoas com problemas, você é uma pessoa problemática que peca também. Todos nós viemos do pó, somos fracos e voltaremos para o pó. Todas essas características estão relacionadas uma à outra. E eu quero mostrar para vocês hoje uma história muito bonita, muito conhecida, que Jesus contou aos fariseus, aqueles religiosos e aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Jesus contou a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Nessa história, Jesus nos ensina e nos mostra o que a graça de Deus faz. Deus nos trata de maneira graciosa. Quando falamos desses princípios que mantêm a unidade familiar, estamos falando de relacionamentos graciosos. E você verá nessa história como esses 4 princípios, a compaixão, a bondade, a humildade e a mansidão, elas andam de mãos dadas. Uma é a causa da outra. Eu quero ver com você essa história e nós veremos esses 4 princípios na prática, tá bom? Olha só. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele começou a comer resto da lavagem dos porcos, né? No versículo 17, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Você vê a humildade acontecendo no coração desse jovem. Quando ele começa a reconhecer o seu pecado, quando ele começa a perceber o erro que ele cometeu contra o pai, não é? E aí no versículo 19, ele pensa em dizer para o pai: Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Olha que coisa linda. Ele nem havia chegado perto do seu pai o viu de longe. Presta atenção no que acontece no coração, o que está acontecendo no coração do pai. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Eu lhe pergunto, nós temos que ter compaixão das pessoas só quando elas se arrependem? Só quando elas se mostram boas? Não. O que nós vemos aqui é um pai que está vendo o seu filho de longe e não sabe ainda qual será a reação do seu filho. Mas antes do seu filho chegar perto dele, o coração dele se enche de compaixão, de entranhados afetos de misericórdia. É a mesma palavra em Colossenses. E aí o pai age com bondade, movido de compaixão. O pai correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Olha o carinho, o afeto de um pai para um filho. O filho errou muito. O filho agiu de maneira cruel com o pai. Mas um pai bom, tem compaixão em seu coração. Ele então, movido por essa compaixão, trata o filho com bondade. Diz no versículo 20, versículo 21. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés.
Traga um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. A compaixão no coração daquele pai levou o pai a tratar de maneira graciosa o seu filho. Nós poderíamos dizer, olhando para essa história, você muitas vezes fica indignado, não é mesmo? Que jovem cruel. Esse jovem não deveria ser tratado dessa maneira. Com certeza, tratá-lo como empregado já seria de bom grado. Mas o pai, ele mostra a graça na vida desse rapaz, do filho. E trata o filho muito mais do que ele merece. Trata o filho de maneira graciosa. Graça é isso. Graça é você tratar as pessoas de uma forma que elas não merecem. Graça é dispensar favor a alguém digno de justiça. É assim que nós devemos tratar os membros de nossa família. Ter compaixão, ser bondoso é agir com graça, é demonstrar afeto. Não é tratar as pessoas conforme elas merecem, mas é tratar as pessoas como nós somos tratados por Deus, porque nessa história o Pai aqui representa Deus. Deus nos trata desta maneira como filhos. Lembre-se que lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, nos diz que nós somos amados, que nós somos escolhidos, amados por Deus. É assim que Deus nos trata e é assim que nós temos que tratar as pessoas, com compaixão e com bondade como este pai. Mas a história não termina. Havia outro filho nessa história. No versículo 25, enquanto isto, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. O servo então responde, versículo 27, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Agora presta atenção no que aconteceu no coração deste filho mais velho. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Não havia graça no coração desse filho mais velho. E aí nós vemos essa atitude nem um pouco mansa. Por não haver graça no coração desse rapaz, não havia mansidão. Ele se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Versículo 30. Mas quando volta para casa esse seu filho, nem chama de irmão, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Todos nós, em nosso coração duro, nós daríamos o braço a torcer a este filho mais velho, não é? Realmente, quando olhamos para esse rapaz mais velho, esse filho mais velho, e quando o mundo olha para ele, nós pensamos, ele tem toda a razão. Mas não é assim que a graça, não é assim que andar à altura do nosso chamado faz. Esse rapaz é duro porque ele não entendia graça. Ele não é manso. Pelo contrário, o coração dele se enche de orgulho. Ele diz o seguinte aqui para o pai, pai, eu mereço ser tratado muito melhor do que ele. E o Senhor nunca me tratou desse jeito. Eu trabalhei como escravo para o Senhor. Ele se enche de orgulho aqui e diz algo com base em merecimento. A pessoa humilde não faz isso. O humilde não reivindica os seus próprios méritos. Nós não devemos tratar as pessoas com base em merecimento, meu irmão. Porque nós somos tratados de maneira graciosa por Deus quando mereceríamos o inferno e sermos tratados de maneira bem diferente. Se esse filho mais velho entendesse e olhasse para a atitude do pai, agiria de maneira diferente com esse irmão mais novo.
o coração dele também se encheria de compaixão, de bondade, de humildade e mansidão, e trataria o seu irmão como irmão de verdade. Mas não é isso que ele faz. Porque ele é arrogante, porque ele é prepotente, porque ele acha que merece ser tratado, porque ele trabalhou para o pai, ele não se vê como filho. Ele se vê como alguém que trabalhou para merecer um tratamento diferente. Mas o pai diz no versículo 31, disse o pai, versículo 31, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu. Ele trata o outro filho como filho também. E tudo que ele tem é deles. Versículo 32, presta atenção, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha o que o pai faz. O filho mais velho não chama o filho mais jovem de irmão. Ele fala, teu filho. Mas o pai diz no versículo 32, ele é teu irmão. E você deveria se alegrar. O filho mais velho deveria olhar para o coração, para a vida, para a atitude do pai e se encher de compaixão, de bondade, e isso trazer ao seu coração humildade e mansidão e tratar o seu irmão com graça. Igreja, você tem família, você tem membros nessa família. E olha o que acontece nessa família. A ira por parte de um membro, mas bondade e compaixão por parte do pai. Nossas famílias seriam muito melhores se nós tratássemos uns aos outros com graça, manifestando uma vida de compaixão, de bondade, de humildade e mansidão. Não seja como esse irmão mais velho, mas seja como pai. Imite a atitude de Deus. Deus quer que você o imite, que você se pareça com Ele. E quando há graça, a humildade, a mansidão, a compaixão e a bondade. Que esses princípios possam ser fixados em tua mente, em teu coração, e que a partir dessa mensagem você possa mudar a tua atitude em seu lar e aplicar esses princípios que farão com que a tua família seja bem melhor. Pai, mãe, filho, marido, esposa, que vocês possam ter um lar abençoado e que a graça do Senhor superabunde no seu lar, em nome de Jesus.